2 semanas de campanha para o segundo turno das eleições presidenciais. E de tédio, definitivamente a gente não morre. Então vamos lá, 2 semanas de campanhas presidenciais para o segundo turno. De um lado Haddad do PT, do outro Bolsonaro do PSL. E a coisa tem se acirrado a cada dia que se passa, praticamente sem pudor nenhum. Haddad de um lado só quer saber de atacar Bolsonaro. Bolsonaro de outro lado só quer saber de fazer campanha na internet. É o que ele faz. A gente assistindo propaganda do Haddad, a gente pensa que a propaganda é do Bolsonaro, porque só se fala no Bolsonaro. Tudo na propaganda do Haddad é direcionado ao Bolsonaro, mostra a foto do Bolsonaro, mostra o nome do Bolsonaro, dá até para confundir com a campanha do Hollenberg aqui em Brasília. O Hollenberg, ao invés de falar dele, de mostrar a cara dele, o nome dele, o número dele e as propostas dele, não. Ele só quer falar do Ibanez, que é o seu concorrente aqui no segundo turno em Brasília. Tudo na propaganda de Hollenberg é o nome de Ibanez, cara do Ibanez, é o que o Ibanez faz, é o que o Ibanez é o que ele não é. Tudo aquilo que envolve o Ibanez, ele coloca em seu horário eleitoral. Pessoas mal intencionadas podem até pensar que o Haddad deve ter uma quedinha aí secreta pelo Bolsonaro, porque não é possível falar tanto do camarada em seu horário eleitoral. O Haddad acusa o Bolsonaro em suas peças eleitorais de várias coisas, inclusive, claro, tortura, porque afinal de contas, Bolsonaro é o maior torturador da face da terra desde que o mundo é mundo, não é? E em suas propagandas eleitorais ele está sempre colocando pessoas sendo torturadas, depoimento de pessoas que foram torturadas, a ponto do Bolsonaro ter entrado com uma representação contra essas peças envolvendo tortura e o TSE ter barrado esse tipo de propaganda nos horários eleitorais do Haddad. As pesquisas neste segundo turno têm sido muito interessantes, porque, sei lá, a cada vez que bate no Bolsonaro, a cada vez que denigra a imagem dele, que coloca ele como torturador, como homofóbico, como nazista, fascista, taxista, alquimista e tudo mais, na pesquisa seguinte o Bolsonaro cresce. Então, assim, hoje, dia 22 de outubro, saiu uma pesquisa da BTG-FSB, colocando o Bolsonaro com 60%, enquanto Haddad apenas 40%. Mas uma pesquisa também recente do Datapoder 360 mostra Bolsonaro com nada menos que 64% contra 36% do Haddad. E o engraçado é que alguns meses atrás eu postei na minha página no Facebook que se Bolsonaro ganhasse essa eleição com 64%, a internet não suportaria de tanto meme sobre esse número cabalístico, afinal de contas, porque remete, claro, ao período militar que começou em 1964, período esse em que o Bolsonaro tem defendido em várias entrevistas porque ele não considera como um golpe militar, mas sim como um período em que os militares estiveram no poder e tudo mais. Aí é o seguinte, algumas pessoas têm dado uma de Marina Silva, tipo, nem PT, nem PSDB, nem. Eu não sei imitar Marina Silva, mas vocês entenderam. Eu digo isso porque algumas pessoas não querem nem Haddad e nem Bolsonaro. Eles estão optando pelo voto nulo, ou voto em branco e tudo mais. E algumas têm saído algumas reportagens a respeito disso. Saiu uma mais recente agora no El País, em que mostra que cresce o número de pessoas que não querem nem Haddad nem Bolsonaro e vão votar nulo. Só que um dos dois vai ser presidente. E ou vai ser Haddad ou vai ser Bolsonaro. E o voto nulo não muda nada, não serve pra nenhuma. Outra coisa que esse segundo turno nos proporcionou, assim, que foi bem cômico, para não dizer trágico, foi o Haddad mudando as suas cores e colocando, enfim, Manuela Dávila como a sua vice. Pois é, no primeiro turno nós sabíamos que era Haddad é Lula, Lula é Haddad, alguma coisa do tipo, e a estrela do PT com o número 13 dentro e tudo mais. E embaixo, bem pequenininho, tinha que ver com lupa assim, tinha o nome da Manuela Dávila como sua vice. Agora no segundo turno não. O que eles fizeram? Colocaram Lula para escanteio, né? Há quem diga que isso foi ideia do próprio Lula para se afastar um pouco da imagem do Haddad e conseguir captar ou cooptar os eleitores do Bolsonaro, aqueles que se identificam com as cores verde e amarela da nossa bandeira. Então o que o Haddad fez? Pegou a sua logo, né, e colocou Haddad, verde e amarela, aquelas cores da bandeira do Brasil, e colocou assim, vice Manuela Dávila, bem grande, tipo, eu tenho uma vice.
ataque. Eu acho engraçado que até naquela sériezinha, naquela novelinha que tem aí no Facebook, né, Zumbis em Brasília, no último episódio que saiu agora, o André Guedes, ele brinca com essa exclusão proposital da Manuela Dávila no primeiro turno, inclui ela na animação, incluiu ela agora na animação nesse último episódio, em que a Manuela chega toda, e aí chefe, eu tô aqui e tal, oi, tudo bem? E ele fica, ouço vozes, tem alguém aqui e tal. Então foi uma sacada muito genial, porque realmente a Manuela Dávila, ela lutava como uma garota, mas perdia como uma garota e não conseguia nada como uma garota, até porque ser garota não quer dizer que você vai ganhar alguma coisa e, sei lá, ela achava que ia ganhar votos por ser uma garota bonitinha. Agora vamos entrar no tópico mais importante até agora nessa disputa eleitoral do segundo turno. A Folha fez uma reportagem mostrando que um monte de empresas gastaram milhões disparando mensagens no WhatsApp contra o PT, contra Haddad, contra Lula, e isso teria favorecido Bolsonaro na corrida presidencial. E essa reportagem veio em tom de denúncia, de investigação, por quê? Empresa não pode doar para a campanha eleitoral, isso é crime eleitoral, né? Foi proibido agora recentemente. E esse dinheiro que foi gasto nessas supostas mensagens via WhatsApp e tudo mais, é um dinheiro não declarado de campanha, que também é vetado pelo TSE. Então, ou seja, isso seria crime eleitoral e seria um caixa 2 de campanha. Nem preciso dizer que Haddad caiu matando em cima disso. Inclusive dizendo que o segundo turno deveria ser entre ele e Ciro Gomes, porque afinal de contas o candidato Bolsonaro teria agido de má fé, feito caixa 2 para conseguir chegar no segundo turno. Agora cá pra nós, ia ser muito engraçado Ciro Gomes e Haddad no segundo turno, não ia? No começo do vídeo eu disse que de tédio a gente não morre, a não ser que fosse Haddad e Ciro, os dois apertando a mão e dizendo, bem companheiro, tudo bem? O Ciro com aquele tique nervoso dele, então vamos lá companheiro, porque veja bem, olha só meu digníssimo, caríssimo, não sei o quê. Eu também não sei imitar Ciro Gomes. O que eu faço? Como imitador não ganha vida, né? E claro, Haddad quer a impugnação da chapa do Bolsonaro junto com o Mourão por considerar que houve caixa 2, que houve crime de campanha e tudo mais. Inclusive o Haddad não tem um vídeo dele na internet, uma ligação, não sei se ele está dando entrevista para alguém, dizendo, não, pois é, houve crime sim, o jornal provou que houve caixa 2 e tudo mais. Então o PT está desesperado para que o TSE barre a candidatura do Bolsonaro, para que coloque Ciro Gomes no segundo turno com ele. Bom, isso não vai acontecer. Em relação a essas denúncias da Folha, não vai prosperar, não há a mínima chance disso prosperar, porque é o seguinte, a campanha do Bolsonaro desde o início foi feita pelos eleitores dele, não foram por marqueteiros políticos. Aliás, essa campanha tem deixado os marqueteiros políticos no chinelo. Toda a campanha dele, a maioria do material, dos vídeos, das mensagens positivas em relação ao Bolsonaro sendo distribuídas e sendo replicadas Brasil afora, tem sido feito pelos seus apoiadores, porque acreditam nele, porque querem ele presidente. Isso não tem nada a ver com marketagem política, isso não tem nada a ver com empresas que disparam mensagem no WhatsApp. Inclusive, a matéria da Folha acusa o Luciano Hang, que é o dono das lojas Havan, de ser um desses empresários que pagou não sei quantos mil ou milhões para poder disparar essas mensagens em favor do Bolsonaro no WhatsApp. O Luciano Hang já falou que não sabe nem o que é disparar mensagem, não mexe com isso, não fez isso e que vai processar a Folha por ter acusado ele, por ter caluniado ele e a sua empresa. Porque na ânsia de querer denegrir a imagem do Bolsonaro e tentar fazer com que ele não seja eleito presidente do Brasil, acabam apelando para as mentiras de sempre. Isso não é novidade, não é a primeira vez, não vai ser a última. Né? Para quem tem um pouco mais de idade, como eu, que estou chegando aos 100 anos, e já vi algumas outras campanhas eleitorais, a gente sabe que na reta final da campanha, o que mais aparece são dossiês, são mensagens falsas, são jornais comprados denegrindo determinado candidato para favorecer outro. Então a Folha não está fazendo nada de novo, a Folha não descobriu a roda e com certeza a Folha não descobriu a fake news, apesar de ser uma das maiores propagandistas de fake news do Brasil, né? Aí nós temos algumas figuras públicas
que demonstraram apoio público no segundo turno ao candidato A ou ao candidato B. E uma dessas pessoas é a FHC. Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, que diz que não quer Bolsonaro e vai apoiar o Haddad, e talvez por conta disso a rejeição ao Haddad tenha subido e sobe gradativamente a cada pesquisa que se passa. E agora vamos falar de nós brasileiros. Nós brasileiros não desistimos nunca, nós brasileiros somos o povo mais zoeiro da face da terra. Sei lá, acho que fomos nós que inventamos os memes, não é possível. Eu digo isso porque por conta dessa denúncia que a Folha fez sobre Bolsonaro, sobre Caixa 2, os brasileiros pegaram isso e começaram a fazer mais campanhas ainda para Bolsonaro, inclusive dizendo, olha, se o Bolsonaro está fazendo campanha com Caixa 2, eu sou o Caixa 2 do Bolsonaro. Tem várias imagens na internet que o pessoal dentro da caixa, digitando, tudo mais. O número 2 na lateral da caixa mostrando, olha, se o Bolsonaro faz Caixa 2, então eu sou o Caixa 2 do Bolsonaro. Porque quem está fazendo propaganda para o Bolsonaro e de graça sou eu. E uma manifestação que já estava programada para esse domingo que passou, que foi ontem, dia 21, em todo o país, é claro que apareceu gente fantasiado, por assim dizer, com caixas de papelão escrito número 2, fazendo chacota dessa tal denúncia de que Bolsonaro utiliza Caixa 2 para tentar ganhar essa campanha e tentar angariar mais eleitores, burlando assim normas do TSE, o que é um absurdo, porque quem está acompanhando essa política desde o início sabe que Bolsonaro, ele ia às ruas antes de tomar a facada, mas quem fazia de fato a sua campanha eram seus eleitores. Tanto que tem uma página na internet, né, bolsonaro.com, alguma coisa do tipo, e tem uma parte lá de downloads. Você consegue baixar ali todo o material de campanha do Bolsonaro, adesivo, praguinha, santinho, para você mesmo imprimir e distribuir isso e fazer campanha para ele. E tem sido assim desde o início. Eu no primeiro turno passei todo lá no Ceará, né, andando em várias cidades lá, em especial ali na região do Cariri, né, Juazeiro, Barbalha, Crato, Antonina do Norte e outras cidades ali daquela região, e vi de perto como as pessoas estão fazendo campanha para o Bolsonaro, imprimindo material, distribuindo, fazendo carreatas, fazendo passeatas, adesivaço com adesivo do Bolsonaro, e tudo com dinheiro próprio, sem ninguém pagar, sem marqueteiro político, sem cabos eleitorais por trás. Aliás, essa é uma campanha que eu não vi cabos eleitorais assim, porque a internet e as redes sociais têm sido uma inovação nas campanhas, em especial nessa, que tem apagado de vez essas figuras do cabo eleitoral, do marqueteiro. Então, se você souber usar essas ferramentas virtuais com inteligência, você consegue angariar votos, você consegue chegar a um maior número possível de pessoas no Brasil inteiro, sem gastar muito. E as manifestações de domingo foram um sucesso. No Brasil inteiro, vídeos com a multidão tomando conta da cidade. Aqui em Brasília não foi diferente. Inclusive com a presença do Dória, que está no segundo turno aí em São Paulo, com a Janaína Pascoal, que foi eleita deputada também, e tantos outros que apoiam Bolsonaro e não querem mais o PT no governo. Anteontem, se eu não me engano, Kim Kataguiri estava lá em Juazeiro, numa carreata lá pró-Bolsonaro e contra o PT também. Eles fizeram talvez o mesmo trajeto que nós tenhamos feito lá quando eu estive na região do Cariri. Nós fizemos uma carreata saindo de Barbalha, passando por Juazeiro e finalizando no Crato também. Então o pessoal em peso apoiando Bolsonaro, querendo Bolsonaro presidente, e tudo de graça. Ninguém recebeu dinheiro, ninguém recebeu dinheiro de Caixa 2 e, claro, ninguém recebeu pão com mortadela para estar ali fazendo campanha para o seu candidato. Pelo contrário, tiram o dinheiro do próprio bolso para pagar combustível, pagar alimentação e saírem às ruas em prol do seu candidato, que é o Bolsonaro. Outra coisa que temos visto nesse segundo turno com muita frequência, diga-se por sinal, são as false flags. O que seria isso? False flags são ações ou mensagens ou alguma coisa que se faça para denegrir uma determinada pessoa, só que não feita claramente pelo adversário. Teoricamente, essa mensagem, essa ação está sendo feita pelo apoiador de um determinado candidato. Então é assim, um candidato A e um candidato B. O candidato A quer denegrir a imagem do candidato B. Só que para isso, o que ele faz? Ele age como se fosse um apoiador do candidato B, e com isso a imagem do candidato B é denegrida e negativada nas mídias,
por considerar que os seus apoiadores estejam fazendo determinadas coisas ou até falando coisas que sejam contrárias à democracia, às leis e tudo mais. Então veja bem, olha que coisa interessante. Bolsonaro quase ganha no primeiro turno, está em primeiro lugar em todas as pesquisas para o segundo turno, com certeza ele vai ser eleito presidente, só que como ele sempre foi taxado de nazista, fascista, racista, machista e tantos istas que existem aí na língua portuguesa, as esquerdas, para tentar provar esse tipo de acusação contra Bolsonaro, começa a espalhar essas false flags, dizendo que são os apoiadores do Bolsonaro que estão fazendo isso. Então nós temos uma pessoa lá no sul, por exemplo, que foi marcada por uma suástica, assim, com um canivete assim na pele, que inclusive essa pessoa desistiu de fazer a denúncia, e a caneta desesquerdizadora fez inclusive uma análise dessa suposta agressão. Vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser dar uma lida e ver se realmente aquilo existiu, como aquilo teoricamente foi feito. Temos banheiros de faculdades, de universidades sendo pichadas com Bolsonaro, Bolsomito, vai matar as lésbicas, os gays, vai limpar essa faculdade dos negros. O número de absurdos se espalha Brasil afora para dizer que são os eleitores do Bolsonaro quem estão fazendo isso, por comungar das suas ideias machistas, racistas, fascistas e tudo mais. Hoje mesmo eu vi a imagem de que um amigo meu compartilhou de um cartaz que dizia hashtag ditadura sim, juventude neonazista que apoia Bolsonaro, alguma coisa do tipo. Então, gente, assim, são coisas tão absurdas que nem eles mesmos acreditam nessas besteiras. Porque como é que um candidato que está líder nas pesquisas e que provavelmente vai ganhar, e por que que os seus eleitores que tanto trabalharam a favor de Bolsonaro agora vão despirocar da cabeça e começar a distribuir e espalhar esse tipo de mensagens, dizendo que vai matar gays, lésbicas? Isso denigriria a imagem do Bolsonaro e provavelmente tiraria votos dele. Então é claro que não são eleitores do Bolsonaro que estão fazendo isso. Aliás, conseguiram prender umas pessoas esses dias que escreveram esse tipo de mensagem no muro, não sei aonde. Só que a imagem de segurança de um outro estabelecimento filmou essas pessoas fazendo pichações do hashtag ele não, ou seja, contra Bolsonaro. Então isso mais do que prova de que quem está distribuindo essas mensagens de ódio, de sexismo, de machismo, de nazismo até, não são os eleitores do Bolsonaro. Outra coisa que esse segundo turno nos proporcionou foi ver Haddad e Manuela Dávila na igreja rezando. Pareciam dois beatos lá na igreja, rezando com aquela fé, com aquela devoção, fervor. Manuela Dávila, que inclusive já disse que nem cristã é. E nesse ponto eu acredito nela. Porque se você ver o vídeo, quando o pessoal está rezando, se eu não me engano é o Pai Nosso, é a Ave Maria. Tá lá o pessoal, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Aí a Manuela tá assim, eu convosco, mulheres, Jesus, totalmente perdidos dentro da igreja. Mas isso nada mais é do que uma tentativa de se aproximar do voto dos católicos, dos evangélicos, dos cristãos no geral, para conseguir tirar, claro, os votos daqueles que votariam em Bolsonaro, né? Se dizendo pró-vida, pró-família e não sei o que, quando nós sabemos que eles não são. Dizem que por causa de dinheiro e um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. No caso do Haddad e da Manuela Dávila, em troca de votos, a gente comunga e toma até hóstia. Eu gostaria muito de saber quem é esse padre que deu essa abertura para Manuela Dávila e Haddad comungarem na sua igreja, coisa que muito católico repudiou. Queria perguntar para ele que Bíblia que ele segue, quais fundamentos bíblicos e teológicos que ele segue para permitir uma aberração dessa dentro da igreja. E para provar que Manuela Dávila e Haddad não tem nada de cristão e tudo que eles querem são os votos dos cristãos, é que sábado agora, dia 20, Haddad estava lá em Fortaleza, num comício, e uma pessoa que se diz de uma igreja, Assembleia de Deus, subiu, falou alguma coisa e entregou para ele uma Bíblia, muito bonita por sinal, da capa vermelha, com toda uma dedicatória bonita e tudo mais. E ao final do evento, sabem onde encontraram a Bíblia? Jogada lá no chão, lá onde seria varrida junto com o lixo e jogado fora.
Claro que ele provavelmente não seria jogado fora, que uma Bíblia grande, visível, alguém iria pegar, provavelmente levar para casa. E André Fernandes fez um vídeo mostrando essa Bíblia, inclusive abrindo ela, mostrando a dedicatória para provar que não era uma outra Bíblia, era aquela Bíblia que o Haddad havia recebido. André Fernandes, que foi o deputado estadual mais votado lá no Ceará, que ele também é do PSL, do mesmo partido Bolsonaro, então ele fez esse vídeo e mostrou, olha aqui, o Haddad, a Bíblia que você ganhou, que respeito você tem pelos seus eleitores. Se você quiser ela, pode vir buscar que eu te entrego. Só que, obviamente, a Haddad não está nem aí para essa Bíblia, não está nem aí para a igreja evangélica, nem para a igreja católica, não está nem aí para nada. Tudo que ele quer são os votos dessas pessoas e nada mais. Não tem nenhum compromisso com a sua fé, nenhum compromisso com os seus princípios e com a sua religião. Um outro caso importante desse segundo turno aconteceu exatamente de sábado para domingo agora, do dia 20 para o dia 21, onde um vídeo do Flávio Bolsonaro viralizou na internet, onde ele diz que para fechar o Supremo bastaria um soldado e um cabo ali que faria o serviço sem muito trabalho. E claro, mais uma vez a oposição está caindo matando em cima, dizendo que Bolsonaro vai fechar Supremo, que Bolsonaro é fascista, é golpista. E essa tentativa de dizer, de colar a pecha de que Bolsonaro é golpista, de que Bolsonaro é fascista e quer fechar Supremo, se dá por uma análise mal feita da fala do Flávio Bolsonaro. A questão é o seguinte, durante uma palestra alguém perguntou, olha só, se o Supremo impugnar a candidatura do seu pai foi eleito no primeiro turno e impugnar a candidatura, o que é que vocês vão fazer? E o Flávio Bolsonaro respondeu em cima dessa hipótese maluca, primeiro que não é o Supremo que impugna, quem impugna é o TSE, e ele respondendo essa pergunta hipotética, também usou um argumento totalmente hipotético, e aliás, coisa que ele viu provavelmente nas redes sociais e replicou ali. E eles querem dizer que aquela fala é dele e que ele está defendendo o fechamento do Supremo, o que é um total absurdo. Então ele diz o seguinte, olha só, o pessoal até brinca lá, se quiser fechar o Supremo, sabe o que faz? Você não manda nem um jipe, manda um soldado e um cabo. Ou seja, ele já começa a frase assim, o pessoal até brinca lá, ou seja, eu li em algum lugar, ou alguém falou isso e eu gravei, e se quiser fechar o Supremo, não precisa nem mandar um jipe, você manda um cabo e um soldado que você consegue realizar a tarefa sem nenhum problema. Quem diz que Flávio Bolsonaro está defendendo o fechamento do Supremo, ou é burro ou é desonesto. Porque o cerne dessa fala dele não é o fechamento do Supremo, é a desmoralização a que o Supremo se submeteu nos últimos anos. E essa desmoralização se dá por causa desses ministros que aí estão. Ou alguém se diz representado pelo Supremo? Não, né? Alguém bate no peito e fala, ó, Supremo, você é do... Não fala, né? Gilmar Mendes, uhul! Não, ninguém fala isso, né? Então o ponto central dessa fala é exatamente a desmoralização do Supremo e não o fechamento dele. Só que os burros que não sabem interpretar um texto e são levados pela análise dos desonestos, acham que Flávio Bolsonaro estava defendendo o fechamento do Supremo. O que é um total absurdo. Essa fala se dá exatamente na desmoralização do Supremo, porque logo depois ele fala, se prender um ministro do Supremo, você acha que vai ter manifestação? Você acha que alguém vai a favor do ministro para ele não ser preso? Por que ele diz isso? Justamente porque o Supremo está desmoralizado, o Supremo legisla mais do que a casa à esquerda e executa mais do que a casa à frente. Congresso e Palácio do Planalto, respectivamente. Então assim, primeiro que não há nenhuma possibilidade de fechar o Supremo, descarte-se essa ideia. Nem maluco, nem pessoa que joga pedra na rua, rasga nota de 100, cogita a possibilidade de fechar o Supremo, porque é totalmente inviável, totalmente absurda essa ideia de fechar a Suprema Corte do país, a instância máxima da justiça brasileira. Mas que eles estão desmoralizados, estão. Há muito tempo eles fazem besteira naquela casa. E tudo isso por conta deles. Quando eles liberaram o casamento homoafetivo, contrariando o que diz a Constituição. Quando liberaram o aborto de anencéfalos, legalizando assim a eugenia no Brasil. Quando o senhor Lewandowski, então presidente do Supremo, fatiou a Constituição no caso do impeachment da Dilma lá no Senado. E tantos outros casos onde o Supremo, ao invés de seguir a norma constitucional de apenas observar as leis e observar, acima de tudo, a Constituição, ele prefere fazer proselitismo político em favor de um determinado partido ou em favor de uma causa que eles porventura acreditem. Esse é um Supremo que bastaria um cabo e um soldado ir lá fechar. Não porque aquela casa deve ser fechada, mas porque os ministros, ou a maioria dos ministros que ali estão, fizeram tanta burrada,
tanto proselitismo que justifica alguém fazer uma piada como bastaria um cabo e um soldado para fechar aquele pardieiro. E esse é um pequeno resumo de tudo o que tem acontecido nessas 2 semanas de segundo turno. Temos mais uma semana pela frente, domingo que vem é a eleição, e vamos ver o que vai dar. Mas uma coisa eu posso adiantar aqui: vai se acirrar ainda mais, vai se afunilar ainda mais as acusações, até aqui do pescoço para baixo a canela. Daqui até domingo que vem, dedo no olho e pisão na língua vai estar dentro das regras aceitáveis com certeza.